Hey Versus, e se eu te disser que na verdade o Papai Noel não é tão bonzinho quanto ele fala que é? Na verdade, existem várias culturas do mundo que fazem coisas muito estranhas relacionadas ao Natal. Pois é, hoje eu vou falar para vocês sobre tradições diferentes, um anti-Papai Noel e até mesmo uma lenda que talvez seja verdade. Versus, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz, espero que vocês estejam muito bem e soltos, por favor. Se você é novo por aqui, já se inscreve para fazer parte da família Zeverse e vamos lá, porque hoje você vai conhecer lendas controversas sobre o Natal. Eu imagino que você deve conhecer o Papai Noel, certo? O bom velhinho que vem uma vez por ano, todo dia 25 de dezembro, entregar presentes para as crianças do mundo inteiro. Só as bem comportadas, porque as más não. Mas você sabia que existe um Papai Noel do mal? Pois é, e ele aparece no mesmo dia que o Papai Noel. Só que em vez dele ir nas mesmas casas, ele vai nas casas das crianças que o Papai Noel não passa. Aí agora eu vou falar sobre a história do Krampus, o Papai Noel do mal. Conhecido como o demônio do Natal, e que por si só já é uma definição extremamente xenofóbica, ele é a versão maligna do Papai Noel, que pune as crianças que foram mal comportadas o ano inteiro durante o Natal. Segundo a lenda, o Krampus ele é uma criatura que existe há milhares de anos. E sim, ele é mais velho que o Papai Noel e muito provavelmente foi o Papai Noel que começou a ver tudo que o Krampus fazia e copiá-lo, só que em vez de punir as crianças, ele dava presentes para aquelas que se comportavam. O Krampus também possui seus ajudantes elfos, mas esses elfos são mascarados e eles não são nem um pouco legais, tá? A figura do Krampus é metade bode e metade humano, sendo que um pé é humano e o outro pé é um casco de bode. Ele também possui dois chifres bem grandes para trás e uma língua longa e afiada. E ele também sempre aparece com um saco em suas costas para capturar as crianças malvadas e as levar para longe. Sim, o Krampus é o homem do saco, mistério resolvido. Mas sabe qual é o mais engraçado de toda essa história? É que lá na Alemanha existe um dia chamado Krampusnacht, tá certo isso? Krampusnacht. Eu vou falar a noite do Krampus porque a tradução é mais ou menos isso. Todo dia 5 de dezembro, várias pessoas se vestem de Krampus e elas vão saindo à noite para atormentar e assustar as crianças. Fantasias são muito bem feitas, tipo, não é um cos pobre qualquer, é umas fantasias muito bem feitas mesmo. Se eu fosse um turista desavisado que não conhecesse nada da coisa daquela região, com certeza eu ia sair correndo de medo se eu visse várias das criaturas andando por aí correndo. E o pessoal se diverte assustando as crianças, é tipo a diversão do dia, sabe? Ou no caso da noite. Mas a lenda do Krampus, ela começou a ter mais camadas com o passar do tempo. E atualmente, a última coisa que foi colocada nessa lenda, que foi atualizada, é de que na verdade, assim que o capitalismo ele se apoderou do Natal e tornou ele uma data comercial, as pessoas deixaram de ter aquele espírito natalino honesto. E por isso o Krampus ficou muito irritado e acabou o Papai Noel, e é por isso que ele usa uma máscara humana que na verdade é a cara do Papai Noel. Inclusive, só por curiosidade, tem uma série de filmes do Krampus que são filmes de baixo orçamento, terror B, trash, você pode chamar como você quiser hoje em dia. E que eles são até legais de se ver, tá? Mas eles exploram umas coisas muito aleatórias que não tem tanto a ver assim com a lore real do Krampus, que nem é uma lore tão grande, diga-se de passagem. Mas é legal, tá? Inclusive Krampus, né, acho que é o terror do Natal, é um filme bem legal e tem uma caracterização muito bem feita dele. Mas eu quero falar sobre essa parte que eu acho que é a mais controversa e polêmica. E eu acho que não é nem só polêmica, tá? Porque eu acho que não tem o que discutir, só é estranho e ruim mesmo. Que é sobre o Black Peter. E caso você não saiba o que é isso, eu também não sabia, eu me deparei agora. E vendo, sabe, coisas na internet, porque eu estou entrando no clima de Natal. E eu queria saber das lendas, né? De outros países, como é que eles comemoram. E daí o Black Peter é isso aqui. E é sério, ele é extremamente pesado a história dele e a comemoração dele, e é pelos motivos mais errados possíveis. Pedro Negro, em tradução literal, é um demônio. E esse demônio foi um dia derrotado pelo Papai Noel e foi convertido para se tornar um ajudante dele. E isso enquanto o Papai Noel está lá dando os presentes para as crianças boazinhas. O Black Peter faz ao contrário. Assim que o Papai Noel deixa os presentes para as crianças boazinhas, o Black Peter ele vai lá até as crianças que foram mal comportadas, maltrata elas e pior, ainda dá doenças para elas. Então sim, se você acordou no dia 25 de dezembro com febre, tá gripado, tá com dor nas costas, virose, bactéria, tudo que você pode imaginar, muito provavelmente é porque você foi mal comportado e o Black Peter passou diante de você. E o porquê que é tão pesado a história do Black Peter nessa comemoração que alguns países nórdicos comemoram é simplesmente por causa disso.
Caso você não tenha entendido, o Black Peter é basicamente um negro colonizado. E eles usam bastante de blackface para poder retratá-lo. Não são pessoas negras que aparecem nessas festividades. São pessoas brancas, extremamente brancas, diga-se de passagem, que se pintam para fazer isso. E é muito uma alusão à escravidão, porque o Papai Noel é o colonizador que vai lá e converte esse demônio em um ajudante. Acho que vocês pegaram a ideia, né? Sem falar que essa tradição e essa lenda nem é uma lenda muito antiga. Na verdade, ela é do período colonial. Então, ela não é algo que passou durante milênios. Ela tem algumas centenas de anos. Claramente, é uma ideia extremamente alusória à época escravocrata. Mas eu também quero falar, por último, do Belsnick, tá certo? Se não tiver, eu vou chamar de Bells. É isso aí. Esse aqui, apesar de ser meio creepy, é algo meio ambíguo, porque ele não é nem ruim, nem mal. Tem um fundo de verdade. Em algum momento da história pode ter sido real essa lenda, tá? Mas calma que você vai entender. O Bells é uma criatura que anda por aí muito bem vestida. Muito bem vestida mesmo. Ele usa muitas roupas de pele pesada, cobrindo não somente o seu corpo, mas também o seu rosto. E ele parece meio que uma mistura entre o Papai Noel e o Grinch, sabe? E apesar de eu ter falado que ele é uma criatura, na verdade, ele é um ser humano. Ele é um homem por debaixo de toda aquela pele de animal. E o que ele faz exatamente para ser tão estranho? Bem, basicamente, o Bells, algumas semanas antes do Natal, aparece e vai andando de porta em porta de todas as casas dos vilarejos. E quando ele chega em cada casa, ele começa a alertar as crianças malvadas que elas só têm pouco tempo para se comportarem antes que o Papai Noel chegue e ele deixe elas sem presentes. O problema é que diversas dessas crianças acabam fazendo de chacota o Bells, porque ele não é necessariamente no início uma ameaça para elas, ele está ali para avisá-las para dar uma segunda chance. E com todo esse deboche que algumas crianças fazem, ele acaba se irritando e dando uma surrinha nas crianças, para não falar a palavra certa. E assim, eu não vejo isso como ruim, porque ele vai lá para alertar elas, mas ainda assim é uma coisa estranha e meio bizarra, porque ele veste pele de animal. E essa lenda pode sim ter sido uma coisa real um dia, porque pode ter sido parte de uma tradição de que um homem se vestisse com roupas assim, muito pele de animal, cobrisse o rosto para ninguém saber quem é esse homem, para que colocasse na cabeça das crianças que elas deveriam se comportar melhor. Pode ter sido uma lenda que veio a partir de algo que realmente aconteceu em algum lugar da Europa. Agora, o que eu queria falar que é bem bizarro é que a Europa, principalmente a Alemanha, eles têm um conceito muito estranho de Natal quando a gente fala sobre punição. Caso você nunca saiu do Brasil ou nunca parou para procurar sobre outras culturas de Natal, aqui a gente só tem o Papai Noel. Ok, temos o Homem do Saco também, mas ele não é do Natal. Ele é uma versão do Krampus tropical, vamos dizer assim. Mas lá fora, diversas culturas possuem diversas formas de punição para as crianças. O Krampus, o Belsnick, Black Peter, você tem várias criaturas que são antíteses ou, na maioria das vezes, ajudantes do Papai Noel que fazem mal para crianças mal comportadas. E é estranho a gente pensar nisso, ou pelo menos pra mim pensar nisso, porque eu cresci a minha vida inteira só com o Papai Noel, não tem outras criaturas ruins no Natal. O Natal é só coisa boa, e pelo visto não é. A maior parte do Natal europeu, das lendas antigas, é muito mais sobre punir as crianças ruins do que presentear as crianças boas. Inclusive, o São Nicolau, que acabou se transformando no Papai Noel no futuro e posteriormente sendo capitalizado pelo capitalismo estilo universalizado, ele é a última fronteira do Natal. É a última coisa que é colocada em cima para formar a lore do nosso Natal. Então, se você achou que o Natal era literalmente sobre bondade, saiba que a bondade, a caridade, a gentilidade, a empatia, os presentes, a união é uma coisa nova no Natal. Antigamente, era sobre punir as crianças que se comportavam mal. E se você gostou desse vídeo, conhecia alguma dessas coisas, por favor, me siga, faça parte da família Zeverse. Vou postar muito conteúdo de Natal esse mês, porque eu adoro Natal, é a minha época preferida do ano. E se você tem algum filme de Natal que você me indica dos novos, comenta aqui embaixo também, porque estou aceitando indicações. No mais é essa, Versus, e lembre-se, não sejam presos.